Seguinte, aula passada nós começamos a estudar logaritmos, certo? E aí eu vi com vocês algumas coisinhas. Na verdade, a gente falou mais sobre a definição de log, né? Qual que é a definição de logaritmo? Então a gente definiu o que era o logaritmo. Então se eu tenho o log de A na base B, e isso daqui é igual a x, lembra que o A a gente chama de logaritmando, o B é a base e o x seria o logaritmo, que seria o valor do próprio logaritmo. Então isso daqui é a mesma coisa de escrever que B elevado a x é igual a né? B elevado a x é igual a A. Então o logaritmo, o que ele é? A gente tem que pensar no número em que a base vai ser elevado para dar o logaritmando, certo? E aí a gente viu que o B e o A eles têm que ser números reais positivos, né? Eles têm que ser maior do que zero, sendo que o B ele tem que ser diferente de 1. O B ele não pode ser 1, tá certo? Então vamos lá, a gente viu esses exemplinhos aqui, ó. Por exemplo, qual que é o log de 64 na base 2? Aí o que você vai fazer para calcular o log de 64 na base 2? Você sempre vai fazer assim, ó. Vou fazer em azul o processo que vocês devem fazer. Você vai igualar x. E aí você vai aplicar a definição. Se o log de 64 na base 2 é igual a x, então isso significa que 2 elevado a x tem que ser igual a 64. Então eu tenho que descobrir que número que eu tenho que elevar esse cara aqui de baixo 2 para dar o 64 de cima. Então a gente fatora esse 64, né? E aí se você fatorar o 64, vai dar 2 elevado a 6. Então a gente descobre que o valor do logaritmo de 64 na base 2 é 6. Tudo bem? Então aqui vai dar 2 elevado a 6. Opa, ficou feio. Esse 6 aqui, deixa eu melhorar. Então o x é igual a 6. Então o logaritmo de 64 na base 2, que é o exemplo aqui, ele é igual a 6. Certo? A gente viu isso daí na aula passada. Tranquilo? Tudo bem? Tudo certinho? Então, show! Aí, galera, o que a gente viu também na aula passada? Algumas propriedades que elas vêm da definição, né? Que são consequências da definição. O que a gente viu na aula passada como uma consequência? Que o log de A na base A, quando logaritmando e a base são iguais, isso vai dar 1, certo? Que o log de 1 na base A, ele vai ser sempre igual a 0, porque todo mundo elevado a 0 vai dar 1, tudo bem, certo? E a gente viu também que A elevado a log de B na base A vai dar o próprio B. Quando você pega o A, que ele é a base de uma potência, e no expoente eu tenho um logaritmo em que a base do logaritmo é igual à base da potência, então eu posso igualar e dizer que isso é B. Então, por exemplo, aqui, ó, o 7 elevado a log de 35 na base 7, isso daqui vai dar 35. Quando a base da potência e a base do logaritmo elas forem iguais, eu posso afirmar, posso utilizar dessa definição, dessa propriedade. Tudo bem? Então essas daqui na verdade nem são definições assim, né? Elas são consequências da nossa definição, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês quais são as outras propriedades que a gente tem para poder estudar.
Tranquilão? Deixa eu ver o chat aqui de vocês. Vou deixar sempre o chat aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem falar é só escrevendo aqui que eu acompanho com vocês. Certo? Então, beleza. Então vamos lá. Nossa, eu escrevi isso lá na página 5. Olha que eu vi. Então o que a gente vai ver? Quais são as propriedades então? Vamos lá. P1. O log de A vezes B na base C. O que é o log de A vezes B na base C? Se você tiver ali a multiplicação de dois números no logaritmando, ou de 3, enfim, se você tiver um produto aqui no logaritmando, você pode separar isso através de uma soma de logaritmos. Você pode dizer que é o log de A na base C mais o log de B na base C, certo? Então, quando for um produto no logaritmando, a gente pode separar os logaritmos através de uma soma, tá certo? Então, exemplo, ó. O log de 5 vezes 7 na base 2. Isso daqui seria a mesma coisa que o log de 5 na base 2 mais o log de 7 também na base 2. Tudo bem? Então, ao invés de usar o log de 35, eu posso separar assim o log de 5 na base 2 mais o log de 7 na base 2. Aí vocês vão ver quando que a gente usa essa propriedade aí, tudo bem? Então, toda vez que for o produto, a gente separa como soma. Essa é a propriedade 1, vamos dizer assim. Propriedade 2. Se tem a propriedade para o produto, tem a propriedade para divisão também. Então, o que é o log de A dividido por B na base C? Isso é o log de A na base C menos o log de B também na base C. Então, o log de A dividido por B é o log de A menos o log de B, certo? Então, ó, outro exemplo aqui que a gente pode pegar. O log de 32 dividido por, vamos colocar 3, na base 2 também. Vamos colocar aqui na base 2. O que seria isso? Isso daqui seria o log de 32 na base 2 menos o log de 3 na base 2. Tá certinho? Então, toda vez que for multiplicação, a gente separa através de uma soma. E quando for divisão, a gente separa através de subtração. Essas são as primeiras propriedades aí. Tudo bem? Dá um tempinho para vocês copiarem aí.
Então, log de A vezes B é o log de A mais o log de B. E o log de A dividido por B é o log de A menos o log de B. Certinho? Tem uma propriedade também, que é a propriedade do escorrega. Eu vou brincar assim, de escorrega, que é a propriedade 3. Seria o seguinte, ó. O log de A elevado a N na base B. É quando o logaritmando ele é uma potência. Então eu brinco que é escorrega, por quê? Porque esse N ali que está elevado, ele vai escorregar aqui para frente, ó. Ele vai vir aqui na frente multiplicando o logaritmo. Então log de A elevado a N na base B é a mesma coisa que N vezes o log de A na base B. Certo? Então é a mesma coisa que N vezes o log de A na base B. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem fácil. Que aí agora a gente pode até usar esse exemplo para poder calcular os logaritmos. Por exemplo, o cara pede para você calcular o log de 32. Vamos lá, o 32 já está batido. Vamos usar 25 na base 5, que é bem fácil. Vocês concordam comigo que 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Então, no lugar do 25, eu posso escrever log de 5 ao quadrado na base 5. Aí, esse 2, ele vai escorregar aqui na frente. Então, isso vai ser 2 que multiplica o log de 5 na base 5. E a gente aprendeu que log de 5 na base 5 é a mesma coisa que 1. Porque o log de A na base A vai ser 1. Então, eu posso dizer que isso daqui vai ser 2 vezes 1. Então, o log de 25 na base 5 vai ser igual a 2. Essa daqui é uma outra maneira de calcular agora, tá? Quando a gente consegue igualar o logaritmando e a base, deixar eles iguais, tá? Mas a propriedade do escorrega é essa, ó. Toda vez que o logaritmando ele for uma potência, o expoente da potência ele vai escorregar ali para frente, tá bom? Então poderia ter, não necessariamente com bases iguais. Exemplo, tem o log de 5 elevado a 3 na base 2. Isso vai ser o que? 3 que multiplica o log de 5 na base 2. Então não importa, tudo bem? Essa seria a propriedade 3. A propriedade 4, ela seria o seguinte. Agora vai ser o contrário, ó. O log de A na base B elevado a N. Agora, quem tem a potência não é o logaritmando, é a base. Então, o que você vai fazer? Esse carinha aqui, ó, ele também vai lá para frente. Só que não vem ele, vem o seu inverso. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre M vezes o log de A na base B. Você vai pegar o inverso dele. Você vai pegar o inverso dele. Então, ó, exemplo. O log de 6 na base 36 agora, para vocês entenderem. Ah lá, olha que bonitinho que a gente pode fazer nesse exemplo. O 36 a gente sabe que é 6 ao quadrado, então vai ficar assim, ó. Log de 6 na base 6 ao quadrado. Então esse 2 aqui, ele vem aqui na frente também, mas ele vem como inverso. Então vem o inverso de 2.
O que seria o inverso de 2? 1 sobre 2 vezes o log de 6 na base 6. Como a gente já aprendeu, o log de 6 na base 6 ele é igual a 1. Então vai ficar meio vezes 1, que vai dar meio. Certo? Então isso daqui que é a propriedade 4. Quando o expoente ele tiver na base, ele vai multiplicar ali na frente no inverso. Tudo bem? Tá certo, galera? Vocês entenderam? Isso é muito importante pra gente ali, tá? Sempre vai no inverso. Tudo bem? Então, certo. Esperar vocês copiarem aí. Cara, é isso aí mesmo, o Lucas. É o que você acabou de escrever no comentário. A gente vai usar bastante as regras de exponenciais. Para saber logaritmo, tem que saber exponencial. Porque basicamente é isso que a gente vai fazer no log. No log a gente sempre vai reduzir através das propriedades de exponencial para poder fazer o cálculo. Senão não adianta. Tá? A gente sempre vai fazer isso. É level 2000. Na verdade, o exponencial e o log, a gente vai ver isso em função, eles são funções inversas, né? Um é a função inversa da outra. Então, a gente vai ver isso. Aí vocês vão entender que o logaritmo, na verdade, ele é o inverso do exponencial, vamos dizer assim. Ele é a operação inversa da exponencial. Vamos lá, propriedade 5. A propriedade 5, galera, ela é uma mistura da propriedade 3 com a propriedade 4. Tudo bem? Tem um livro que não traz, mas eu gosto de comentar, porque ele vai misturar a propriedade 3 com a propriedade 4. Tudo bem? Aí eu gosto de apresentar para vocês guardarem. Seria isso aqui, ó. O log de A elevado a N na base B elevado a N. Então, o que a gente vai dizer disso? Ó? Os dois carinhas vão escorregar. O N vai escorregar em cima e o M vai escorregar embaixo. Então, isso daqui vai ser N vezes... É N sobre N. N vezes 1 sobre M, né? Vezes o log de A na base B. Olha lá, ó, 1 foi em cima, no numerador, o N, e o M aqui de baixo ele vai no denominador, que seria o do expoente. Certinho? Então a gente pode ter algo assim, ó. Isso aqui é bem legal. O log de 125 na base 25. Pô, isso é da hora. O que a gente tem que ficar treinado bastante? É com o exponencial, que nem o Lucas estava comentando ali, ó. 125 é o que? É 5 ao cubo. Então alguns a gente pode guardar ou na hora você pode fazer aqui, né, a fatoração. Então a 125 não dá para dividir por 2 nem por 3, então eu vou dividir por 5, porque ele termina em 5, né? Então vai dar 25, que por 5 vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Então 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. E 25 a gente sabe que é 5 ao quadrado. Então o log de 5 ao cubo na base 5 ao quadrado vai ser o que? 3
sobre 2 vezes o log de 5 na base 5. Olha lá, ó, o 3 ele veio em cima e o 2 ele veio no inverso dele, que é 1 sobre 2. Então 3 vezes 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. Então isso daqui vai dar 3 sobre 2 vezes 1, que é 3 sobre 2. Não se esqueçam que log de 5 na base 5, né? O log de 5 na base 5, ele é igual a 1. Então por isso que vai dar 3 sobre 2 ali. Show? A propriedade 6 é sobre a igualdade de logaritmos, tá bom? Dois logaritmos são iguais se e somente se eles têm a mesma base e o mesmo logaritmando. Então, se o cara fala para você que o log de A na base C é igual ao log de B na base C, então se ele está falando que os dois logaritmos são iguais, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: eles estão na mesma base. Se eles estão na mesma base, então a gente pode afirmar que o logaritmando, que é o A, é igual ao logaritmando, que é B. Então A é igual a B. É só uma propriedadezinha aí sobre a igualdade de dois logaritmos. Para dois logaritmos serem iguais, eles têm que estar na mesma base, que é a mesma base e o mesmo logaritmando. Então a gente pode ter equação, por exemplo. O cara fala para você que o log de 3x mais 2 na base 6 é igual ao log de 5 na base 6. Aí a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, que é 3x mais 2 está no logaritmando, tá bom? Você vai ver, olha lá, ó, tem a mesma base. Se tem a mesma base, então o que a gente pode afirmar? Que 3x mais 2 é igual a 5. Então eu posso pegar o logaritmando do primeiro e igualar o logaritmando do segundo. Então eu vou ter que 3x é igual a 5 menos 2, que é 3. Então 3x é igual a 3. Então nesse caso aqui o x seria igual a 1. Então o log de A na base C é igual ao log do B na base C também, se somente se o A e o B forem iguais. Certinho? Então você pode usar isso numa expressão, numa equaçãozinha assim. O log é aplicado em que no nosso cotidiano? Ele me dá emprego, isso é uma parte muito importante do logaritmo. Esse logaritmo não cria emprego. Mas deixa eu pensar aqui. Você vai ver algumas questões de Enem sobre juros simples, juros compostos. Dependendo do que for calcular, usa-se muito logaritmo. Então, na parte de financeira, na parte de computação também usa bastante logaritmo. Depende da área. Se você quer ser engenheiro, vai precisar de log. Credo. Tá. Beleza? Vamos lá? Então, propriedade 5, propriedade 6. Tem uma última propriedade.
seria a propriedade 7, que é a mudança de base. Tudo bem? Acho que é a última. Então vamos lá, propriedade 7, que seria mudança de base. Então, quando que a gente vai usar isso? Quando a gente quer mudar a base do logaritmo. Então, vamos lá. Vamos dizer assim, que eu tenho log de A na base B. E aí eu quero tirar dessa base B aqui, certo? Eu quero trocar a base B. Então, o que eu vou dizer? Para mudar a base, eu vou escrever assim. É o log de A... Opa, não saiu o log, rapidinho. É o log de A na base nova, que é C, dividido pelo log de B na base C. Então, para você mudar de base, você vai fazer uma divisão. Você vai fazer o log do A nessa nova base, que é C, e o log do B nessa nova base C. Então, você vai pegar o de cima, que é o log de A, e vai dividir pelo log do de baixo, que seria o log do B. Então, você sempre vai fazer o log do de cima dividido pelo log do de baixo, quando você quer mudar de base. Certo? Então, um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. O log de 25 na base 3. Então, eu quero mudar essa base. Vamos mudar para a base 5. Por exemplo, aqui que você vai fazer? Você vai escrever que é o log de 25 na base 5 dividido pelo log de 3 também nessa base 5. Então, você mudou a base, ó. A base, ela era 3. Agora, a base, ela passou a ser 5. Então, é assim que faz a mudança de base. Você vai fazer o log do logaritmando na nova base, dividido pelo log da base na nova base. Pode mudar para qualquer valor. Aí, Lucas, você vai ver que dependendo do exercício, você vai mudar para aquilo que for favorável. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Tá aqui na apostila, eu vou mostrar para vocês quando que a gente aplica essa mudança de base. Tá bom? Meu café deu uma queimação, rapaz. Não tô queimando nada aqui não. Só deu uma queimação no estômago aqui mesmo. Não queimando nada. Ai, bobinho, alguns conceitos importantes é o seguinte: logaritmo decimal, tá? Logaritmo, quando é base 10, que é o logaritmo decimal, normalmente não vem com a base, tá? A gente não escreve a base. Então, por exemplo, o log de A na base 10, a gente só vai escrever que é log de A. Tudo bem? Quando a base ela for 10 decimal,
não precisa aparecer aqui, tá bom? Então, toda vez que você encontrar no exercício um logaritmo sem o valor da base, significa que esse logaritmo é de base 10, estão entendendo? Quando não aparece a base, significa que esse logaritmo é de base 10. Então, exemplo, pode aparecer para você assim, ó, o log de 2. O que você vai entender? Que isso é a mesma coisa que o log de 2 na base 10. Porque quando não aparece, significa que a base é decimal, a base é 10. Tá claro isso? Então, toda vez que não aparecer, a base vai ser 10. Tá claro? E tem o que a gente chama de logaritmo neperiano. Tá? Ele leva esse nome por causa de Neper, que foi o matemático que estudou isso, tudo bem? Que é, a gente usa a base E. E é uma constante, tá bom? É um número irracional, que seria isso daqui, ó, o log de A na base E, na base constante que é E. Aí, ao invés de escrever assim, log de A na base E, a gente vai escrever ln de A. Então, se você estiver fazendo exercício e aparecer ln de alguma coisa, significa que aquele ali é um logaritmo neperiano. Significa que a base dele é E. Então, só para vocês entenderem, a gente vai fazer essa interpretação. O ln de 5. O que é o ln de 5? É o log de 5 na base E. Então, toda vez que aparecer ln, é o neperiano que ele está usando esse valor do E aí. Tem outro nome também, né? Qual que seria, Lucas? Eu não estou lembrando. Int. Ah, tá. Eu não entendi. Ah, beleza. Meu Deus amado. É que esse número E é o número de Euler, né? O número de ouro. Que ele é 1,618. 618, isso. Ele é uma constante. Então, ele é um número de ouro, é um número de Euler. Tá certo? Eu pensei que você ia falar sobre isso, mas eu não... Tá. O logaritmo natural é que apareceu assim uma vez uma questão. Entendi. Não, mas natural, eu não lembro de ter visto não esse conceito, mas o neperiano sim. Beleza, galera? Então vamos fazer exercício. Porque tudo que eu tinha que falar pra vocês de logaritmo eu falei. Oi? Ali é LN, N de navio. É o logaritmo neperiano. O logaritmo natural. Vou dar uma olhada, porque eu não lembro de aparecer o natural. Todo livro que eu leio, ele fala de logaritmo neperiano. O logaritmo natural nunca... E ele fala de neperiano porque é essa base E, né, que é um número de ouro, que é um número estudado por Euler. E ele fala de ln de neperiano, nem é por causa do Euler, né, porque quem estudou a parte de logaritmo através de um limite, lá, de uma integral, foi o John Napier. Por isso que usa o neperiano aí. E o E, ele é aproximadamente isso, tá? Só de curiosidade, que é um número de ouro. O E seria 1,618 e assim por diante. Ele é um número irracional. Significa então que ele tem infinitas casas decimais, só que ele não é um número
com uma dízima periódica, né? A dízima dele é uma dízima não periódica, tá certo? Ele é o número de ouro. Que é a razão de Euler. Muito bom. Cara, essa razão de Euler, ela tá num monte de coisa da nossa vida. É bem legal. Se vocês estudarem, por exemplo, artes, essas coisas, vocês vão ver que alguns quadros, a maioria, os quadros de Picasso, eles eram construídos através dessa razão aí. Vamos lá então, vamos por exercício. Ó. Eu tô lá com vocês na página 14, tá? Até peguei a apostila aqui. Eu não lembro se eu fiz alguma coisa na aula passada, mas enfim, vamos fazer o exercício dessa aula 15, 14 e 15. Então, para quem tiver a apostila aí, ó, página 14, apostila 2. E aí o exercício 1, ele fala assim, ó, calcule, aí na letra A, ele quer que a gente calcule na letra A o log de 81 na base 3. Então, galera, agora que eu dei a aula, você tem várias maneiras de fazer. Então, vou fazer de duas maneiras, você pode escolher como é que faz. Você pode usar a definição, que é fazer aquela com x, ó. Você iguala a x. E aí você diz que 3 elevado a x tem que ser 81. Então, 3 elevado a x é igual ao quê? Vamos fatorar 81. 81 dividido por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Então, vai dar 3 elevado a 4. Então, significa que o x vai ser igual a 4. Então, significa que o log de 81 na base 3 é igual a 4. Certo? Outra maneira de fazer seria usando a propriedade que eu ensinei para vocês. O que você poderia ter feito? O log de 81 na base 3, ele é o quê? No lugar do 81, você pode substituir por 3 elevado a 4, que é a fatoração dele. Que nem eu já ensinei para vocês ali no cantinho. E aí, ó, escorrega esse 4 aqui para frente. Então, vai dar 4 vezes o log de 3 na base 3. A gente já sabe que isso daqui vai dar 1. Então, 4 vezes 1 já vai dar 4. Aí você mata o exercício. Então, tem duas maneiras para vocês calcularem o logaritmo, tá? Vocês podem calcular usando a definição ou fazendo através das propriedades. Tudo bem? Pensa um pouquinho na B, ó. Na letra B é o log de a raiz sétima de 64 e aqui embaixo está a base 0,25. Fazendo pela definição, fica assim. Vamos chamar de x. Então, ó, 0,25 elevado a x tem que dar 7, a raiz sétima
de 64. É isso aí mesmo, Lucas, mas dá para simplificar, tá? Ó, não esquece de simplificar aí, porque aí vai dar 3 sobre 7, tudo bem? Menos 3 sobre 7. Aí, ó, aqui no 0,25, galera, 0,25, eu acho que eu já expliquei isso para vocês, até para guardar, né? 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Porque se você dividir 25 por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 vai dar 4. Então aqui vai dar 1 sobre 4 elevado a x igual. Aqui o 64 a gente pode fatorar também, ó. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Certo? Já até mostrei isso para vocês hoje. E aqui, ó, 1 sobre 4, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Tudo bem? Então aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2 elevado a x igual. Lembra como é que tira da raiz? É o de dentro dividido pelo de fora. Vai formar uma fração no expoente. Então é 2 elevado a 6 sobre 7. Certo? E aqui, ó, como é que eu faço para esse 2 ir para a parte de cima? Lembra daquela propriedade, né? 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. Se você mudar o expoente, o sinal dele, você pode jogar, você pode inverter a fração. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2 e elevado a x igual a 2, 6 sobre 7. Aí, galera, ó, aí já tá no finalzinho. Que aí a gente pode multiplicar aqui, né? Vai ser 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a 6 sobre 7. Então, menos 2x é igual a 6 sobre 7. Pode multiplicar aqui por menos 1. Vai dar 2x igual a menos 6 sobre 7. Aí, ó, que nem aí o que nosso amigo Lucas fez para dar o 14. Ele passou 2 multiplicando no 7. Então, vai dar x igual a menos 6 sobre 14. Que no caso a gente pode simplificar por 2, né? Que a resposta mesmo vai ser menos 3 sobre 7. Então o log ali vai dar menos 3 sobre 7. E esse é o valor do log da raiz sétima de 64 na base 0,25. Se você tivesse feito pelas propriedades, ia dar na mesma. Então esse foi o 1, vamos no 2 agora. Também está na página 14. Oh, desculpa. Tudo bem. Voltei. Quando terminar, me avisa aí, mano. Pronto, terminei. Show.
O 2, ele fala assim, ó. O valor de uma variável positiva V que sofre N aumentos sucessivos de 2% é dado por Vn igual a V0 vezes 1,02 elevado a N, em que V0 é o valor de V antes do primeiro aumento, seria o valor inicial, né? Expresse N em função de Vn de V0. Então ele quer, na verdade, calcular aqui o N. Ele quer que você diga qual é o valor do N em função de Vn e V0. O que a gente vai fazer, galera? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender aqui para deixar o N sozinho. O N, ele está no expoente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, esse V0 que está multiplicando a potência, eu vou passar a dividir. Então, a primeira coisa que o Bicega vai fazer aqui é isso, ó. Vn dividido por V0. E isso vai ser igual a 1,02 elevado a N. E aí, ó, presta bastante atenção aqui. Por que a gente usa log nesse tipo de exercício? Esse carinha aqui, ó, o N, ele não está na potência, não está no expoente. Aí, lembra dessa propriedade, ó, que o log de A na base B e A elevado a N, eu consigo tirar esse N e jogar aqui na frente, fazendo assim, ó. N vezes o log de A na base B. Certo? Então a nossa ideia é aplicar logaritmo dos dois lados. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar dos dois lados o logaritmo de base 102. Por que eu vou usar a base 102? Para o A e o B ter a mesma base aqui, ó. E aí eu consigo jogar o N para frente. Então eu vou fazer desse jeito, ó. Desse lado eu vou aplicar o log de Vn dividido por V0 na base 102 igual, aqui eu também vou aplicar o log, ó, o log de 102 na base N elevado a N, desculpa, na base 102. Vocês entenderam agora por que eu usei a mesma base? E aí, ó, meus amores, o que eu consigo fazer? Esse N, eu consigo escorregar ele aqui para frente para poder descobrir o valor dele. Porque aí vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo, vai ficar o log de Vn dividido pelo V0 na base 102 igual, esse N vem aqui na frente, vezes o log de 102 na base 102. Então, o que a gente já sabe? Que o log de 102 na base 102 vale 1. Então, 1 vezes N vai dar N. Então, a gente descobriu aqui, ó, que 1 vezes N é N. Então, o que vai ser o N? Vai ser o log de Vn dividido por V0 na base 102. Então, vai ser o log de Vn dividido por V0 na base 102. Acabou. Essa seria a resposta. Que ele pede para escrever em função de Vn e V0, a gente já escreveu em função de Vn e V0. Acho que era mais fácil você simplificar. Mas aqui no caso não dá nem para simplificar. O que dá para a gente fazer é aplicar outra propriedade, ó. Porque como tem divisão, a gente pode separar como log. Eita, não escreveu. Log de Vn na base 102 menos o log de V0 na base 102. Sim, isso é mais rápido. É, também pode escrever assim.
Posso passar? Pode. Acho que o 3 é o mais bonitinho. Vamos lá. No exercício 3, ele pede para completar a tabela. Então vamos lá, ele completa assim numa tabelinha. Ele coloca x numa coluna e o log de x, log na base 10, né? E aí ele coloca aqui pra gente completar. Raiz de 2 está incompleto. 1,5 está incompleto. O 2 ele deu o valor, ele falou que o log de 2 é 0,3010, certo? Ele deu o log de 3, que é 0,4771. Não deu o log de 4. Não deu o log de 5. E não deu o log de 12. E aí ele pede para calcular todos esses caras aí. Que a gente vai usar a propriedade direta. Ó. Então vamos lá. Então vou separar assim. Ó. Vamos dizer assim que é o primeiro item. Tem A. A gente tem que calcular quando o x for raiz de 2. Então no lugar do x aqui eu vou colocar raiz de 2. Como é que vai ser o log de raiz de 2? Vamos lá, galera. Ó, potenciação e depois que a gente usar a potenciação, propriedade de logaritmo. O que é a raiz de 2? Lembra que eu já expliquei para vocês que raiz de 2 é 2 elevado a meio. Tá claro isso? Então o que a gente vai fazer? Esse meio que está aqui, a gente vai escorregar ali para frente. Então vai ficar meio que multiplica o log de 2. E o próprio enunciado está ajudando a gente aí, ó. Qual é o valor que ele disse que é o log de 2? O log de 2 é 0,3010, olha lá. 0,30110. Então, se a gente dividir por 2 isso, a metade vai ser o log de raiz de 2. Então, o log de raiz de 2, ele vai ser igual ao quê? 0,3010 dividido por 2. Então, vai dar 0,1505. Metade de 30 é 15 e metade de 10 é 0,5. Então, o log da raiz de 2 é 0,1505. Então, vai ser 0,1505. Esse é o log da raiz quadrada de 2. É potenciação e depois usar a regrinha. Ou a gente vai usar a regrinha de decimal, como na letra B. Cara, a letra B é muito da hora. Tentem fazer a letra B, pensar um pouquinho. Ele quer calcular o log de 1,5. Sempre que eu dou essa matéria no primeiro ano de ensino médio, né, que normalmente quando a gente vê isso, eu dou um exercício desse para os alunos na prova. Absteta, o que eu faço? Lembra de decimal. O que é 1,5? Ó, 1,5. Não é a mesma coisa que 15 dividido por 10? E aí se divide, ó, dá para simplificar por 3. Não, desculpa, por 5 em cima e embaixo. Só em cima que dá por 3, desculpa. Dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. Que aí vai dar 3 sobre 2. Aí então, ó, calma aí, Manuel, calma aí, vamos lá. Aí vai ficar o log de 3 dividido por 2 na base 10. Você entendeu o que eu fiz aqui, ó?
no lugar de 1,5, eu vou escrever 3 dividido por 2. E aí eu vou usar a propriedade da divisão. Eu vou fazer que é o log de 3 menos o log de 2. Olha lá, é o log de 3 menos o log de 2. Então, o que vai ser o log de 1,5? O que é o log de 3? Ele diz que é 0,4771 menos o log de 2, que é 0,301310. E aí você vai subtrair, tá? Então o log de 1,5 ele vai ser 0,1761. Certinho? Então log de 1,5 vai dar 0,1761. Então esse daqui eu chamei de A, esse daqui de B. Agora o C é o log do 4, log de 4. Pô, agora deu para pegar, hein? Vamos fazer a letra C parecida com o que fez na letra A. O que é 4? No lugar do 4, o que eu posso escrever? 2 ao quadrado. Então esse 2 ele vai escorregar, vai vir aqui na frente. Então vai dar 2 que multiplica o log de 2. Só que ali na tabelinha a gente já sabe o valor do log de 2. Então vai ser 2 que multiplica 0,3010. Então o que vai ser o log de 4? Vai ser 0,6020. Vai ser o dobro, você vai multiplicar por 2. Certinho? Então aqui na letra C a resposta vai ser 0,6020. Mister, quando for log assim, tem que colocar os 4 algarismos ou não? Então, é que nesse caso, como na tabela ele está colocando 4, por isso que eu estou colocando 4. Você normalmente vai fazer a quantidade de algarismos que o enunciado vem. Normalmente é 2. 0,6 só? Não. Nesse caso tem que colocar os 4, porque na tabelinha está com os 4, tá bom? Ah, sim, tá bom. Vou terminar em minha avisa.
Beleza? Na letra que eu vou chamar ali de D, ele quer calcular o log de 5. Aí ferrou. Que aí ele só deu pra gente, ó, o log de 2 e o log de 3. A tentação de somar o log de 2 com o log de 3 é muita. Mas se você somar o log de 2 com o log de 3, você não vai calcular o log de 5. Você vai calcular o log de 2 vezes 3, que é o log de 6, tá? Então, como é que a gente faz para poder calcular o log de 5? Pensa comigo. Aí é uma dica. A base, ela vai nos ajudar agora. Vocês concordam que quando não aparece nada é 10 na base? Então, tenta usar a base e usar os logs que você sabe para poder escrever o 5. Por exemplo, como eu sei que a minha base é 10 e que o log de 2 na base 10 ele deu que é 0,3010, então galera, o que eu penso? Vocês concordam comigo que 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2? Você sempre tem que pensar aqui no logaritmando. Essa é a dica mais importante. Aqui no logaritmando, você sempre tem que pensar numa divisão ou num produto. Porque as propriedades que a gente sabe ali são de divisão, de produto e de potenciação. Tá certo? Se não deu para fazer potenciação, então a gente tenta pensar numa divisão ou num produto. E o 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então eu posso escrever que log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2, e isso na base 10, porque não aparece nada, a gente sabe que é a base 10. O que é a divisão? Divisão separa como subtração. Então isso daqui vai ser o log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Então, o que vai ser o log de 5? Ó? Qual é o log de 10 na base 10? Pelo que a gente aprendeu da definição, é 1. Menos. O cara disse que log de 2 na base 10 é 0,3010. Então, eu vou fazer 1 menos 0,3010. Nossa, não esquece aqui, pessoal, ó, vírgula debaixo de vírgula. Então você tem que acrescentar 4 números decimais ali para o 1. E aí você vai subtrair de 0,30110. Aí vai ficar assim, ó, 0. Vamos emprestar do coleguinha, vai ficar 0, aqui 10. Vamos emprestar do coleguinha, vai ficar 9, aqui 10. Empresta do coleguinha, vai ficar 9, aqui 10. Então vai ser 10 menos 1, 9. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. Então vai dar 0,6990. Tudo bem? Então a resposta aí do log de 5, o log de 5, ele é 0,6990. E na letra E, ele quer o log de 12. Vamos lá, tenta pensar do jeito que eu pensei no log de 5 aí. Lembra que você tem que pensar no 12 como multiplicação. E aí você tenta pensar nos números que você tem na base, para ver se ajuda.
12 acho que fica até um pouquinho mais fácil, né? Para poder calcular ele. E o 12 dá pra gente fatorar por 2. Vai dar 6, por 2 vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Então 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Então eu posso colocar aqui no lugar do 12, log de 2 ao quadrado vezes 3, a base 10. Vezes vai separar através de soma. Então isso é o log de 2 ao quadrado mais o log de 3. Aqui eu vou escorregar o 2, né? Então vai ficar 2 que multiplica o log de 2. O log de 2 é 0,3010. Mais... Aí, ó, aqui vem o log de 3, que eu não lembro de cabeça. Só vou voltar ali rapidinho. 4771. Então, 0,4771. Então, vai ficar 0,6020 mais 0,4771. Isso daqui vai dar 1. 2 mais 7, 9. 0 mais 7, 7. E aí vai dar 10, vai dar 1,0 aqui. Então vai dar 10791. Isso aí, Manuel. Aí, mano, aí sim. Então o log de 12 vai ser 1,0791. Tem que trabalhar assim. Então, vocês viram, pessoal, assim como, de novo, nosso amigo disse ali mais atrás. Acho que... Opa, isso. Vai precisar muito de potenciação aqui, tá bom? Fatoração vai ser muito importante. E vamos fazer o quarto exercício, que é o clássico de Enem. O quarto exercício cai bastante no Enem. Na página 15. Então ele diz assim, no quarto exercício. O preço de uma certa mercadoria tem aumentado 20% ao ano. Então ele aumenta 20% ao ano. Certo? Esse daqui é o aumento dele. Supondo que isso continue assim nos próximos 7 anos, vamos anotar isso, 7 anos, em quanto tempo esse preço será o dobro do preço atual? Então ele quer saber em quanto tempo esse preço vai ser o preço atual. Certinho? É o dobro do tempo atual, perdão. Então vamos lá, vamos dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar de P0 o preço atual, o preço inicial. E vou chamar aqui de PN o valor do preço, dependendo do tempo que é o N ali. Tudo bem? Então o que vai ser o PN nosso aqui no caso? O nosso PN, ele disse que aumenta 20% a cada ano. O que é aumentar 20% a cada ano? Ele vai pegar o P0 e a cada ano aumenta 20% em cima do P0. Certo? Isso daqui é um juros composto. Vocês lembram de juros composto, a formulazinha dele?
Só antes da gente continuar aqui, os juros compostos, ele é assim, ó. Você tem lá o montante que você vai receber, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a T. Certo? Então, ó, o nosso PN, que é o preço, vou chamar até de PF, que é o preço final ali, depois de 7 anos. O nosso PF, o preço final, ele vai ser igual ao preço inicial, que é o capital que a gente coloca, que é o P0, vezes 1 mais a taxa, que no caso aqui é de 20%, 20% é 0,2. Lembra que isso, ó, 20% é 20 sobre 100, que vai dar 0,2, elevado a um tempo t, que no nosso caso a gente não sabe qual é o valor do tempo, que a gente quer descobrir. Tudo bem? Que é um tempo t aqui. Não é t igual a 7, ele só deu o 7 ali como exemplo. Tudo bem? E aí ele quer descobrir realmente qual é o valor desse t aí, desse tempo. Para que o valor final, aí ele fala no enunciado, para que o valor final seja o dobro do valor inicial, do preço inicial. Então, galera, aqui que está a grande sacada, ó, no lugar do PF, que é o preço final, eu vou substituir por 2P0, que é o dobro do tempo inicial, porque no enunciado ele fala assim, ó, supondo que isso continue acontecendo pelos próximos 7 anos, em quanto tempo esse preço será o dobro do preço atual? Então, para o preço final ser o dobro do preço inicial. Então, no lugar do PF aqui, ó, eu vou colocar 2 vezes o P0. E isso é igual a P0 vezes 1,2 elevado a T. E aí, ó, o que a gente vai conseguir fazer? Corta o P0 com o P0. Aí eu vou sobrar aqui desse lado 2 igual a 1,2 elevado a T. E aí o que a gente faz para poder calcular? Aplica log dos dois lados. A gente vai aplicar o log de 10 dos dois lados. Então vai ficar o log de 2 na base 10 igual ao log de 1,2 elevado a t. Porque aí a gente consegue chegar esse t aqui para frente. Então vai dar o log de 2 igual a t vezes o log de 1,2. E aí a gente vai usar o exercício anterior, né? Por quê, galera? Ó, como é que seria o log de 1,2? Vocês concordam comigo que 1,2 é a mesma coisa que 12 dividido por 10? Então, aqui no lugar do log de 1,2, eu posso colocar no lugar dele, que é t vezes o log de 12 dividido por 10. Isso daqui é a mesma coisa que o log de 12 menos o log de 10. E aí a gente vai usar o exercício anterior para responder. Vamos lá, qual é o log de 2 no exercício anterior que ele falou? 0,3010. Vou fazer ali embaixo que aqui não vai caber. Então, log de 2 é 0,3010 igual a t vezes. Qual que é o log de 12 que a gente achou no exercício anterior? 1,0791. Menos o log de 10, que é 1. Então, o que vai dar isso, bisteca? Esquece essa parte aqui. Vai dar
0,3010 igual a T. E aí o que está multiplicando T aqui, que é 0,791, eu vou passar dividindo. E aí a gente vai descobrir o T. Você usou log de 1,2 nas dois lados, mas ele deu o valor? Nem lembro. Ele não deu o valor do log de 1,2, por isso que eu usei o log de 10 por causa do exercício anterior. Entendeu, Lucas? Porque, cara, isso daqui é aproximadamente, ó, se a gente aproximar, isso daqui é 0,3, isso é 0,3, que é o de cima, dividido por 0,08. Dá pra gente usar aproximadamente isso. E aí isso daqui vai dar 15 dividido por 4 anos. Vai dar um T igual, é que eu sei que acabou meu tempo. 15 sobre 4 anos. E aí você dividindo 15 sobre 4, vai dar 3, 3, 4, 12, vai sobrar 3. Vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, vou fazer certinho, 15 dividido por 4, vai dar 75. Vai dar 3,75, que é 3 anos. E aí a gente tem que pegar esse 0,75 que está em anos e multiplicar por 12. E aí 0,75 vezes 12 vai dar 9 meses. Vai dar 9 meses. Porque, ó, é 3 anos inteiros e 0,75 anos. Mas como um ano é igual a 12 meses, então 0,75 vezes 12 dá 9 meses. Então a gente tem que multiplicar por 0,75 por 12 ali, tá certo? Então vai dar 3 anos e 9 meses aproximadamente. Mas, por exemplo, os valores do log de 2 e os log de 12, ele teria que dar no enunciado. Por isso que o enunciado é do próprio ângulo, né? Por isso que tá assim. Mas se fosse uma prova tipo FUVEST, Unicamp, ele dá essas dicas para vocês no enunciado. Beleza? Galera, é isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado. Aí agora eu falei que eu ia mandar uma listinha para vocês semana passada. Eu não consegui mandar porque acabaram as minhas questões no Super Pro. Aí vai liberar para agora no dia 1º. Aí eu faço a listinha já de exponencial e logaritmo e envio lá no grupo de vocês. Certo? Meus amores, brigadão, beijão, fiquem com Deus e até semana que vem.